Olá, boa tarde, tudo bem, Michele, Lívia, Dani? Oi, mãe. Coisa e tal, flores e presentes. Quem é coisa e tal, flores e presentes? Depois me fala quem que é. Pipichas, tudo bem? Esperar um pouquinho. Oi, Dani, tudo jóia? Esperar um pouquinho as pessoas entrarem, dar uns minutinhos pra gente iniciar aqui a nossa solicitação, né, para poder começar mesmo, solicitar autorização ao nosso mestre, ao Criador, porque é através dele, né, que nós estamos aqui hoje reunidos, através dessa oportunidade que o Pai me concedeu, através dessa oportunidade de estarmos aqui vivenciando esse momento no planeta Terra. E oi, Pai, tudo bem? E é com muita alegria, né, com muita gratidão e que eu inicio mais essa live. Essa live, na realidade, ela nem ia existir, mas devido a um post que eu fiz essa semana sobre o medo, eu percebi, oi, Vanise, tá bom, amor? Eu percebi que as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre o medo, né? Na realidade, eu até coloquei um quadrinho lá no meu Instagram, nos stories, falando, né? Fale um pouco sobre os seus medos. Pouquíssimas pessoas falaram ali, mas muitas falaram. Oi, Luana, tudo bem? Mas muitas falaram sobre essa questão do medo no meu direct, né? Me chamaram e falaram comigo e eu anotei, fui anotando num papel essas questões e eu resolvi, falei, eu vou fazer uma live sobre isso porque eu acredito que as pessoas estão com medo e são diversos tipos de medo, né? Na realidade, são vários tipos, cada um dentro da sua questão, cada um dentro do seu medo específico, mas o medo tá aí, né? De todas as maneiras. Então, todos que estão entrando aqui agora, eu já comecei a falar um pouquinho. Oi, Sandra. Não, assim, gente, quem será? Eu sei que é dali, não sei se é a Sandra, saber se era a Sandra, se era a Carol ou se era a Karine. Seja bem-vinda, Sandra. E então eu resolvi falar um pouquinho sobre esses tipos de medo. E eu acho que vocês vão se identificar, se vocês quiserem falar mais algum aqui enquanto a live tá correndo, vocês podem falar, tá bom? Oi, Tina. Aí, então é o seguinte, então nós vamos começar com um medo muito específico, que é o medo do futuro, né? Hoje, então, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão com muito medo do amanhã. E esse medo, ele me remete um pouco... Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. E esse medo, ele me remete um pouco à questão de falta de fé. Eu sei, muita gente, quando eu estou fazendo as minhas sessões, quando eu estou atendendo no meu consultório, as pessoas, eu pergunto assim, você tem fé? Aí as pessoas sempre respondem, sim, eu tenho fé, né? Tenho fé. Mas daí, quando eu pergunto, tá, mas você tem fé, mas você tem medo, né? Não tem como, gente, infelizmente, você ter fé e você tem medo. Você ter medo. A fé e o medo, elas andam em sentidos contrários. Eu falo isso demais para os meus pacientes. O medo tá para cá, para a esquerda, e a fé tá para o lado direito. Porque quem tem fé, aquela fé cega, aquela fé que realmente acredita que dias melhores virão, que existe Deus, essa fé não tem como ter medo, porque você entrega nas mãos de Deus, você entrega nas mãos do Pai, você entrega na mão de alguma coisa que você acredita. Porque se você tem fé em alguma coisa, você tem fé na vida, você tem fé em Deus, tem fé em algum santo, tem fé... Mas como que você tem medo?
É isso que eu não consigo, assim, digerir às vezes, porque logicamente um medo saudável, se é que existe essa palavra, medo saudável, essa expressão, que eu acho que não sei se essa expressão medo saudável existe, seria um medo que às vezes ele vem e ele passa, mas aquele medo, aquele pânico que abaixa a nossa vibração, que eu falei na live passada sobre a questão de vibração, nossa, como tá ventando hoje. Esse medo, ele simplesmente, ele destrói, ele mata, ele deprime. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão da entrega, da aceitação, né? Da aceitação de que tudo tem um tempo, da aceitação de que todos nós temos um tempo para vivenciar cada situação dentro da nossa vida. A entrega, né? Eu sempre falo daquele Ho'oponopono, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Esse Ho'oponopono, ele é milagroso por quê? Porque eu faço a entrega, eu aceito o que eu estou vivendo, eu confio no Pai, eu confio em quem quer que seja, e eu agradeço porque eu tenho gratidão de estar vivo. Eu estou aqui com saúde, passando uns perrenguezinhos aqui, outro ali, mas eu tenho saúde, eu posso reverter essa situação. A Gabi tá falando, ó, quando a gente entrega nas mãos de Deus, confiante que dará certo, o desejo se realiza. Mas quando tem uma dúvida, aí a fé de nada adianta. Realmente, é a entrega total de que eu sei que o universo, que tudo que eu peço vai acontecer de acordo com os desígnios de Deus. Tudo tem seu tempo. Nada acontece fora do tempo. Não cai uma folha de uma árvore que não seja dentro do tempo de Deus. Então vamos focar muito na questão do merecimento, na questão do que eu estou plantando para eu poder colher, né? Então vamos fazer hoje do nosso presente um presente que a gente possa amanhã colher os frutos, mas a gente precisa começar hoje. Não adianta a gente ficar com esse medo, eu não vou conseguir, mas eu vou perder, mas eu vou, né? Então assim, esse foi um pouco do medo do futuro. A outra observação que veio, a outra questão que veio para mim foi medo do novo, né? Que novo é esse? Né? Qual o novo? Quando as pessoas falaram isso para mim, eu tenho medo do novo, eu fiz essa questão, esse questionamento. Que novo que você tem medo? Eu não sei o que vai ser depois que a gente sair dessa pandemia, eu não sei o que vai ser do mundo, do planeta, depois que a gente sair daí. Ninguém sabe. Você não é a única pessoa que está preocupada com isso. Na realidade, a preocupação ela é geral a nível planetário. Ninguém sabe. A única coisa que nós temos certeza absoluta é que mudou muita coisa. Né? Se vocês ainda não perceberam, vocês vão perceber quando as coisas voltarem. As pessoas estão mudando, o planeta está mudando, a vibração está mudando. Então, as coisas vão ser diferentes, sim. Mas, ao meu ver, para melhor, não vão ser para pior. E é assim que a gente tem que pensar, que sempre dias melhores virão. Porque se a gente começar a entrar na vibe de que amanhã vai ser terrível, porque eu vou perder meu emprego, porque eu vou ficar sem dinheiro, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se eu vou... Você não sabe nem se você vai estar vivo. Para começar a conversa, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Não é verdade? Então, a gente precisa primeiro partir do princípio que... Será que eu estou me preocupando com uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer? Eu não tenho controle, gente. De nada. De nada. Já falei isso várias vezes aqui. Olha essa doença, olha essa pandemia, olha essa quarentena, olha a gente socada dentro de casa. Que controle que a gente tem de alguma coisa? Oi, Gu, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, assim... Não temos controle de nada, então vamos acreditar, vamos entregar, vamos fazer a nossa parte de o quê? De fazer do nosso presente esse momento maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, de viver o agora, tá? Eu já falei algumas vezes aqui sobre o livro, acho que já tem alguns pacientes meus lendo O Poder do Agora, é um livro maravilhoso que todos deveriam ler, eu tô sem ele aqui agora que ele tá emprestado. Mas ele é um livro maravilhoso para que a gente possa compreender aonde a gente deve estar nos momentos da nossa vida, no agora. O ontem passou, o amanhã não se sabe.
e o agora é um presente, tá? O outro foi o meu medo de perder tudo, exatamente o que eu estava falando um pouco, uma coisa liga a outra. É incrível, né, Gabi, esse livro, todo mundo deveria ler mesmo, tá, gente? Quem puder, é um livro que não é caro, é fininho, ele é difícil de ler porque ele é meio iluminação espiritual, assim, então ele é meio, às vezes a gente para de ler ele, mas ele é muito bom. O medo de perder tudo, a questão financeira, a questão material, mais uma vez, né? Eu percebo que as pessoas estão muito ligadas à questão material ainda. E enquanto a gente não colocar na nossa cabeça que nós não somos matéria, nós não somos isso aqui, ó, a roupa, o rostinho bonitinho, o cabelinho, nada. A Livide está falando que já devolve, o livro está com ela. Não, fica tranquila, amiga, já li esse livro umas 5 vezes, pode ir lendo aí. Enquanto a gente não entender que a gente não é a matéria, que nós somos seres espirituais vivendo no mundo material, e a gente não compreender que nós não somos isso aqui, nós vamos viver apegados às coisas passageiras, às coisas mundanas. Gente, a vida é cíclica, tudo muda. Um dia você tá embaixo, um dia você tá em cima, um dia você tá com muito, outro dia você perdeu tudo. A gente não tem controle dessas situações também. Então, pra que ficar agarrado numa coisa que você nem sabe se amanhã você vai morrer, você não vai levar nada? Vai ficar tudo aí. Então, vive, aproveita as coisas que você tem hoje para poder te satisfazer para o seu bem-estar. A partir do momento que o bem material, que as coisas materiais estão tirando a tua paz, tem alguma coisa errada. Tá errado. Você não pode ter as coisas para ficar preocupado com aquilo que você tem. Você tem que ser melhor. Você não tem que ter nada. Vamos focar nesse ser, vamos focar no lado espiritual, vamos focar na nossa evolução. Será que hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem? Será que eu estou fazendo um esforço para que hoje eu não cometa os mesmos erros que eu cometi ontem? Essa é a evolução. É isso que o Pai quer da gente, é isso que o Pai quer dos seus filhos. Que eles tentem, pelo menos, ser melhor, porque perfeito ninguém é. E nós não vamos ser perfeitos. A gente está tentando melhorar para ficar um pouquinho próximo dele, mas igual a ele, simplesmente nós não vamos chegar. Então a gente precisa ter muita humildade para entender o que eu estou fazendo aqui, tentando ser melhor. Então vamos esquecer um pouquinho o ter. Vamos sim trabalhar, ter os bens materiais é muito interessante, é muito bom, sim. Nós temos que querer ter as coisas, por isso que a gente trabalha assim. Mas é aquilo que eu falei, a partir do momento que tira a sua paz, deixa de lado. O outro que veio é o medo da morte ou o medo de perder alguém que eu amo para a morte. Vou beber um pouquinho de água. Gente, a morte não existe. Ponto. Eu não sei no que vocês acreditam, tá? Eu vou aqui falar um pouquinho do lado espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas católicas aqui assistindo, né? Evangélicos que podem não acreditar nas mesmas coisas que eu vou falar. Eu super respeito, mas eu preciso falar do que eu acredito para que as pessoas que acreditem nas mesmas questões que as minhas possam entrar nessa onda e perder um pouco desse medo, porque a morte não existe. Isso aqui que a gente está vivenciando hoje, essa questão material, ela é temporária. E a gente tem que entender que o que fica e o que continua é o nosso lado espiritual, que é o que está em evolução. E é a partir daí que a gente precisa se preocupar com o quê? Em melhorar, em se melhorar. Porque essas pessoas que a gente está perdendo, as pessoas que estão desencarnando, que estão morrendo, nós vamos voltar a encontrar algum dia. E o medo da morte não vai impedir com que você deixe de morrer ou a pessoa que você está do seu lado deixe de morrer, porque todo mundo tem uma hora para morrer. É prazo de validade vencida. Acabou, morreu. Tem a hora de nascer e tem a hora de morrer. Nossa, mas, né, ela tá falando isso com uma tranquilidade. Logicamente, gente, eu também, quando eu perco as pessoas que eu amo, eu também sinto. Todo mundo sente. Eu também sou ser humano, todo mundo sente. Mas o medo essa questão de você ter medo de perder, que é a questão. De você viver com medo da pessoa morrer. Muitas pessoas falaram sobre isso comigo.
Não foi uma, não. Muitas pessoas, ai, mas eu tenho medo de perder meu filho. Ai, mas eu tenho medo de perder minha mãe. Ai, mas eu tenho medo de perder meu pai e minha mãe para essa doença. Minha gente, quem pegar essa doença e morrer é porque estava na hora de morrer. A hora de morrer chegou. Sendo com essa doença ou com outras doenças ou de outra situação, chegou, vai bater a cabeça no chão e vai morrer. Vamos ser bem práticos nessa situação, né? Não é querer ser dura nem fria. É apenas querendo mostrar para vocês que existe a hora de nascer e a hora de morrer, tá? Então vamos trabalhar a nossa questão da nossa fé, de que Deus sabe de todas as coisas. Nossa, que ventania, daqui a pouco o celular cai. Então, é essa compreensão que a gente tem que ter em relação à morte, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí. Também quem não concordar com o que eu tô falando, também pode contestar, que a gente conversa sobre isso, tá bom? A outra questão que veio é de perder o amor. Eu tenho medo de perder o meu amor, eu tenho medo de perder o meu parceiro, eu tenho medo de perder o meu namorado. Veio de namorado, veio de marido, veio de tudo aqui. Gente, aí vem 2 tipos de medo de perda que eu conversei. Tem um que tem medo de morrer, do marido, do amor, morrer. O outro é de que o cara vai embora, ou a mulher vai embora e larga e abandone. Esse outro, da morte, nós já falamos sobre ele, que é a mesma situação. Essa outra situação da pessoa abandonar, de ir embora, de ficar sem, de perder a pessoa que a gente tanto ama, porque a pessoa arrumou outra, ou porque a pessoa traiu, aquele desejo de posse que a gente tem, né, em relação às pessoas. Isso daí falta um pouquinho de amor próprio, né? Porque o que acontece? A partir do momento em que eu estou com uma pessoa e eu tenho medo dela me abandonar, eu tenho medo dela me trair, eu tenho medo dela ir embora, onde está meu amor próprio? Não existe. Definitivamente não existe amor próprio. E sem o amor próprio fica muito difícil você viver um amor verdadeiro, porque é muito difícil a outra pessoa te amar verdadeiramente se você não se ama. Isso é uma outra coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é o negócio seguinte: em que lugar que você se coloca dentro de uma relação? Seja mãe, pai, filho, seja homem, mulher, sabe? Porque as pessoas têm a capacidade de se colocar em último lugar. Várias pessoas, quando eu faço essa pergunta, me respondem assim: eu me coloco em último lugar. Primeiro eu faço tudo pelos outros, depois eu faço por mim. Isso é falta de amor próprio. Porque para começar uma situação, nós temos que começar a fazer os nossos desejos e nos amar para que a gente tenha condição de amar o outro. Porque a gente não dá o que a gente não tem. A gente não fornece para o outro um amor que a gente não tem por nós mesmos. Isso não é egoísmo, eu vou repetir, porque eu já falo isso para tantas pessoas. Você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor próprio. Então vamos nos amar primeiro, vamos nos colocar numa condição de eu me amo e a outra pessoa vai continuar comigo se ela quiser, e que se ela não quiser, que vá. Deixa aí. Apego, ciúme, essas situações não deixam ninguém perto da gente. Ninguém quer ficar com uma pessoa ciumenta, apegada, pessoa pegajosa, que tem medo de perder. As pessoas querem ficar umas do lado de outra pessoa que tem esse amor próprio, porque daí é agradável, né? Liberdade, gente. As pessoas gostam de ser livres, todo mundo gosta de ser livre. Deus que me perdoe de viver com uma pessoa que ficasse o tempo inteiro duvidando dos meus passos, achando que eu ia embora, me sufocando, e não ia conseguir ficar um mês. Então eu acho assim, a gente precisa dar essa liberdade para as pessoas que vivem com a gente, para que a gente encontre o verdadeiro amor. Porque muita gente que me chamou está em busca do verdadeiro amor. Mas o seu verdadeiro amor, primeiro, o verdadeiro amor é você mesmo. Na hora que você compreender que o seu verdadeiro amor é você, e que aí você está pronto para poder receber uma outra pessoa, que você também vai dividir esse amor, você vai encontrar. Enquanto você não colocar na sua cabeça que você não se ama, e que você vai precisar de alguém para te dar amor, porque você não tem esse amor, não vai dar certo. Não vai dar. O amor próprio, ele tem que estar primeiro pra gente doar pro outro, pra gente encontrar e pra dar tudo certo, tá? Deu pra entender? Então, é mais ou menos por aí. Então, vamos buscar essa questão, né?
de amar a si mesmo para a gente conseguir amar outra pessoa e receber essa pessoa que está esperando por nós. Porque para toda panela tem uma tampa, né? Só ainda não chegou a hora, tá? O galera aí que fica me chamando, tá aí sofrendo por amor, então vai chegar a hora, vai dar tudo certo na hora certa, tá bom? A outra colocação foi medo da doença. Isso aí tá pegando agora, né, nessa época. Essa doença realmente deixou a galera com uma vibração baixíssima por causa do medo de contrair, de pegar o Covid, de morrer, que foi o que eu falei ali, de morrer alguém da família. Gente, o medo mata mais do que a doença. Ponto. Por que que o medo mata mais do que a doença? Porque o medo, ele abaixa a vibração, né? A gente fica com uma frequência muito baixa e muito mais suscetível a poder contrair algum tipo de doença, seja ela qual for. Se você está depressivo, você está muito mais suscetível a pegar qualquer tipo de doença do que uma pessoa que está positiva, que está aberta, que está pensando positivo, que não está com medo. Então, vamos tentar alterar essa ordem, vamos mudar essa chave, vamos pro lado da fé, né? De acreditar. Se eu tiver que pegar essa doença, eu vou pegar. Deus, se eu tiver que pegar essa doença, que eu pegue, mas que eu não tenha sintomas, né? Se tiver que vir até a minha casa esse vírus, que venha, me proteja, mas se tiver que vir, que eu não tenha sintomas. E vamos viver. Para com isso. Ai, eu não posso fazer uma caminhada. Gente, não é assim não. Esses dias eu ainda vi um médico falando muito brilhantemente. Eu devia ter colocado o vídeo dele na minha timeline. Nem sei porque eu não coloquei, acho que eu vou até colocar. Porque ele falou brilhantemente sobre a questão da máquina. O corpo é uma máquina. Parou, vai enferrujar. E vai trazer doenças muito piores. As pessoas não tomam sol, as pessoas não fazem uma caminhada, as pessoas não cuidam de si, ficam trancafiadas dentro de casa, não recebem uma visita. Calma, né? Assim não, gente. Calma. Menos, bem menos, tá? Vamos sim nos cuidar, sair de máscara, tudo, mas a gente precisa começar a movimentar. A vida não acabou. A vida continua, tá? Vai tudo voltar. E não adianta ficar aí escondendo a doença debaixo do cobertor, não, dentro de casa, com a porta trancada, porque uma hora vai ter que ter contato. Então, vamos fazer essa entrega do Ho'oponopono. Aceito, confio, entrego, agradeço. No final, vou passar aqui um salmo que eu sempre faço, que eu ensino para as pessoas, e vou passar também uma outra oração para vocês fazerem todos os dias antes de sair de casa, que é bem interessante porque trabalha com essa questão da proteção, tá? Então, a doença foi essa daí. O outro medo que vieram comentar comigo, desculpa, é medo de não dar conta. Aí eu fiquei pensando, medo de não dar conta do quê, né? Eu até pergunto para as pessoas, tá? Você tá com medo de não dar conta do quê? Aí tem várias coisas que a pessoa tá com medo de não dar conta. A pessoa tá com medo de não dar conta de voltar para a vida normal, de não dar conta de trabalhar mais, de não dar conta de não ter dinheiro, de não dar conta de viver um pouquinho menos, né? Porque a questão é muito material também, né? Eu tenho medo porque, vamos supor, eu tenho um negócio e meu negócio caiu demais, eu vou ter que começar a reduzir meu custo, porque, né, eu parei de ter o movimento que eu tinha. E mesmo agora reabrindo tudo, as pessoas estão com medo de sair, de ficar indo em restaurante, em bares. Então eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, o negócio é que a gente tem que começar a adaptar a nova situação, né? Daqui uns dias vai voltar, mas devagar. Então vamos um passo de cada vez. As situações, elas vão retornando passo a passo. Nossa, tá cheio de cachorro latindo, né, gente? Espero que isso não esteja atrapalhando, porque aqui é não sei nem o que parece uma fazenda. Então, a gente tem que ir realmente dando um passo de cada vez e talvez reduzir um pouco essa questão. É isso também que é esse ensinamento dessa doença. Eu não preciso de tanta coisa para viver. Eu não preciso de tanto consumo para viver. Né? Estamos vendo aí, nós estamos nem tendo que comprar roupa, porque a gente não tem onde ir. Então, tipo assim, que consumo é esse? Eu aprendi muito. Eu era uma pessoa extremamente consumista, quem me conhece sabe disso. Eu aprendi que o que adianta ter uma roupa cheia e um guarda-roupa cheio de roupa, cheio de bota, cheio de tudo, eu tô usando o quê? Chinela havaiana e pijama, porque eu não vou em lugar nenhum, né? Então, vamos viver com um pouquinho menos, que vai dar.
Vai dar. Isso é pra gente aprender mesmo um pouquinho dessa questão desse consumismo desenfreado, né? Dessa questão material, se pegar um pouco do lado do ser, do lado interno. Então, isso aí vai melhorando. Então, o medo de não dar conta passou. Ah, uma outra coisa que veio muito interessante, porque medo da maternidade. Vieram algumas mamães falar comigo que acabaram de ter filhos e outras que estavam grávidas, assim, que estão grávidas, né? Então, elas vieram falar que tem medo. Primeiro, medo de ter o filho agora nessa época de pandemia, né? Também vamos entregar toda a nossa gestação, o nascimento dos nossos pequenos nas mãos de Deus, nas mãos dos anjos da guarda, para que eles nos ajudem a ter paz, serenidade nesse momento. Então, o momento é um momento que requer um pouco de atenção em relação a isso, porque vamos ter que ir para o hospital, vamos ter que ganhar o filho. E o vírus, ninguém sabe, né? Mas a entrega é muito importante nesse momento, a fé é muito importante nesse momento, para que possamos todos ir com muita tranquilidade, porque é um momento muito especial na vida de uma mulher, né? E algumas mamães aí que acabaram de ter seus filhos, que estão desesperados, que não sabem o que fazem, porque nesse momento também não estão podendo ter muita ajuda. O recado que eu passo, que eu vou falar para vocês é o seguinte: tudo passa. Tudo passa. Esses meninos crescem rápido, essas crianças crescem rápido, essa fase de bebezinho passa rápido, é uma fase muito trabalhosa, é uma fase muito complicada, mas que passa, voa, tá? Daqui a pouco vai estar tudo grande aí, correndo. Não vou falar pra vocês que eu sempre fui uma pessoa tranquila em relação a isso, porque quem me conhece sabe muito bem que eu tive dificuldade com um bebê muito pequeno, porque eu nunca tive muita paciência, eu nunca gostei muito de ficar sem dormir. Eu tenho problema com sono, assim, com esse negócio de ficar acordada, sabe? E eu sei o tanto que é difícil, mas a gente precisa compreender que isso vai passar, tá? Vai passar. Gente, eu não tô conseguindo ver se tá tendo comentário aqui embaixo, porque tem um negócio aqui parado aqui, que alguém que pediu pra entrar na live, e eu não posso, se eu colocar pra entrar, vai aparecer 2 pessoas aqui, então não precisa ficar solicitando pra entrar, que isso é quando parece solicitar pra entrar na live, é pra poder aparecer no vídeo aqui comigo, tá? Então isso daí não precisa ficar pedindo não, porque a live é só entrar que dá pra assistir. Aí não tá aparecendo mais os comentários, então daqui a pouco se alguém estiver comentando aí, eu acho que vai aparecer. Então essa questão da maternidade é isso, é uma questão de uma espera, de uma entrega mesmo, sabe? Vamos muito rezar para o anjo da guarda dos nossos pequenos. Os anjos da guarda estão ali, a gente precisa pedir para que eles venham proteger, tá? É necessário pedir, gente, porque nós temos o livre-arbítrio. Apesar do anjo da guarda estar ali sempre, do nosso lado, do lado dos nossos filhos, eles vêm quando a gente chama, tá? Eles agem na nossa vida quando a gente chama. Então, para tudo, vamos colocar os anjos, né? Vamos colocar a Nossa Senhora na nossa vida, vamos chamar aí para que ela proteja nossos pequenos, proteja a gente, proteja o sono deles, porque eu sei que é uma coisa que a gente fica muito focada nessa fase, a criança não dorme, ou tem uns que dormem muito, a gente também fica preocupada. Então, é tudo uma fase que vai passar. Então, vamos aprender a proteger os nossos pequenos, proteger a gente fica numa fase muito sensível. Então, tudo solicitando proteção, tá? Uma outra questão que veio, que depois eu vou linkar com as crianças um pouco, é as pessoas que têm a mediunidade aflorada, medo de espírito. Vieram me falar que tem medo, acho que umas 3 pessoas me chamaram aí para falar sobre essa questão de medo de espírito. Gente, é o seguinte, esse é um assunto bem delicado, né? Diga-se de passagem, porque tem gente que não acredita, tem gente que tem pânico e tem gente que acredita, que tem a mediunidade já desenvolvida, que vê, que escuta, que sonha, e não tá tudo bem, né? Então existem vários tipos de situações. A única coisa que eu falo pra vocês é em relação a você que vê espírito, mas não sabe que você é médium, que tem a sua mediunidade descontrolada, você precisa procurar ajuda, tá? Porque você precisa entender o que tá acontecendo. Se você tem filhos, eu já vou até linkar com as crianças aqui, porque isso aqui é muito comum. Se você tem filhos que relatam medo do escuro, mamãe, eu tô vendo isso, mamãe, eu tô vendo aquilo, não deixe de dar atenção, tá? E isso é uma bobagem. Não deixem de dar atenção.
Nós estamos no momento da nossa evolução onde as crianças são muito desenvolvidas espiritualmente falando. O chakra frontal delas é muito desenvolvido. Elas realmente estão vendo. Acreditem, tá? Busquem ajuda para essas crianças antes que vocês procurem médicos e as pessoas coloquem remédio, tarja preta nessas crianças que vão diagnosticar essas crianças com algum tipo de doença. Não é doença, é mediunidade. E isso precisa ser controlado junto com a família para que exista um entendimento de todos, tá? Muito cuidado com as nossas crianças. Eles são seres extremamente evoluídos, precisam de atenção em relação a esses medos. São pontuais, são verdadeiros. Conversando com algumas crianças que relatam o que vem, eles falam que no escuro a visão é muito mais clara, porque eles veem mais luzes. Então, quando apaga as luzes e fecha o quarto, as crianças que veem muito mais. Por isso o medo e o pânico de escuro. Prestem atenção, avisem os amigos, compartilhem essa informação, por favor, porque eu vejo muitos pais levando essas crianças ao médico e essas crianças sendo medicadas com antidepressivos. Não tem doença, tem mediunidade sem descoberta, mal controlada, ok? Por favor, se vocês tiverem alguma informação e não tiverem para quem pedir ajuda, podem me chamar, que eu direciono vocês, que eu não puder ajudar, eu direciono, tá bom? Então, essa questão do medo em relação a um todo. Vocês viram que existem vários tipos, né? Eu setei alguns aqui, que foram alguns que vieram... Gente, eu vou fazer um negócio aqui, só para ver se isso sai daqui, porque... agora eu vi as coisas. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vou falar oi para as pessoas aqui que apareceram embaixo. Margarete, a Rita. Deixa eu ver aqui, porque apareceu um monte de gente. Fabrício, Felipe. A Gabi falou sobre um livro do Quem Pensa Enriquece. Muito bacana, eu já li esse livro também, viu, Gabi? A Rose... a Luciana, vocês me desculpem não ter falado com vocês no começo, gente, é porque tinha uma questão aqui, ó. Olha, tem um pessoal de Camaquã assistindo a minha live, muito obrigada, sejam bem-vindos. A Luciana tá falando das pessoas que estão com medo do vírus e acabam julgando as atitudes de outras pessoas. Exatamente. Essa que é a questão, Luciana. A questão é que as pessoas não satisfeitas em ter as suas questões, os seus problemas, ainda julgam as outras pessoas, né? Tipo assim, cara, cada um tá num nível de entendimento e cada um acredita no que acredita. Então, assim, se você tá com um problema em relação... você quer ficar trancafiado dentro de casa, correndo o vírus, fica, mas não enche o saco de quem quer sair de casa e quer viver. Não que as pessoas tenham que abusar, mas tem gente que tá levando a vida, tem que trabalhar. Gente, o povo tá ficando sem dinheiro, tá quebrando, tá morrendo de depressão e de síndrome do pânico. Então, assim, deixa cada um na sua. É isso aí, julgamento não leva ninguém a nada. E outra coisa, nós não somos Deus para ficar julgando os outros, não. Cada um aí dentro, cada um com seus problemas, como diz o outro, né? A Érica, o Murilo, a Alexia, a Dudu. E aí, aqui, ó, Luciana, estamos todos aqui em casa te escutando. Obrigada, saudade de todos. Mas é basicamente isso, né? Nós ainda estamos vivendo esse conflito aqui que a Luciana falou. As pessoas não satisfeitas em ter medo, ainda julgam os outros que estão com vida normal. Gente, sem julgamento. Para com isso de ficar julgando os outros, né? Cada um na sua, por favor. Então, é isso. Conforme eu falei lá no começo, eu vou ensinar para vocês um salmo, que é um salmo que eu faço todos os dias, de manhã e de noite. Vocês podem fazer uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, que é um salmo que protege, que é o Salmo 91. A Josi não tá aí, eu acho, assistindo hoje, mas a Josi
muito a gente se fala desse salmo, todas as vezes que eu vou lá. E o Salmo 91 é aquele que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi o Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, né? Não vou falar ele inteiro aqui, mas é o Salmo 91. Esse salmo, ele protege a gente contra energias negativas e contra doenças, né? Que fala, nenhum mal entrarás em tua tenda. Então, vamos rezar esse salmo. Esse salmo ajuda demais que a gente se proteja e proteja o nosso campo, tá? E o outro que eu vou ensinar para vocês, que eu falei antes de sair de casa, eu não sei se temos aqui mais devotos de São Miguel Arcanjo, mas São Miguel Arcanjo é maravilhoso. Temos a questão do São Miguel, o escudo de São Miguel Arcanjo, antes de sair de casa, quando a gente acorda, que é aquele, depois se vocês quiserem, quem quiser me manda mensagem, que eu tenho ele aqui, eu vou mandando para vocês em box, tá? Mas é aquele, São Miguel Arcanjo em cima, São Miguel Arcanjo embaixo, São Miguel Arcanjo à direita, São Miguel Arcanjo à esquerda, São Miguel Arcanjo à frente, São Miguel Arcanjo atrás. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Então, esse escudo de São Miguel, a gente faz ele imaginando uma chama azul do nosso lado, do lado dos nossos familiares, na nossa casa. É uma proteção incrível e dá uma força pra gente quando a gente vai sair de casa, nessa situação principalmente que a gente está vivendo. Então, para você que está com medo de pegar a doença, alguma coisa, faz o escudo de São Miguel antes de sair de casa, tá? Então, Salmo 91 e o escudo de São Miguel são duas orações que eu faço sempre, que eu vejo assim, ajuda demais, tanto na questão psicológica, que a gente sente que está protegido, quanto em relação também à questão física e espiritual, tá? Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa estar em conexão para que a gente fique mais tranquilo, para que a gente vibre na fé, para que a gente vibre com menos medo, para que a gente se liberte da ansiedade, para que a gente melhore no sentido geral, para que a gente viva com leveza, né? Vamos viver mais leves, vamos viver mais felizes, vamos viver com mais fé. Esse é o recado de hoje. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu não vou me estender muito, porque eu acho que já deu, né, para falar um pouquinho sobre a questão do medo, não tem muito mais o que falar, para que também não fique muito cansativo para depois as pessoas que forem assistir depois. Mas eu estou à disposição de vocês, para tudo que vocês precisarem. Me chame aí no direct, no inbox, no WhatsApp, no inbox do Facebook, aonde vocês acharem melhor. Eu vou colocar esse vídeo no Face, no YouTube, para que possa ser compartilhado. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade. É com muita alegria e muita gratidão que eu vou encerrando mais essa live. Acho que não tem mais pergunta aqui, pelo menos eu não estou conseguindo. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Eu já tô finalizando, mas vai ficar gravado, tá? Para quem quiser assistir depois, fiquem à vontade. Os pássaros estão dando tchau aqui também. E é com muita gratidão que eu me despeço, agradecendo cada um de vocês que me escuta aqui. Estamos aí tentando fazer uma live a cada domingo, né? Vamos vendo, os assuntos forem surgindo, eu vou continuar fazendo com o maior prazer, tentando ajudar aí um pouquinho cada um de vocês, com o que eu puder mesmo, que acho que a gente falando um pouquinho sobre o conhecimento que a gente tem, que seja mínimo, acho que já ajuda muita gente, né? Então, fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos, com muita luz, muito amor, muita paz nos corações. Vamos deixar esse medo para lá e vamos vibrar na fé. Tá joia, Luana? Obrigada a você. Assiste lá, tá? Vou deixar salvo. Gratidão. Namastê.